Olá a todos! Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 1. E a partir dali extrair algumas lições importantes de como construir um lar feliz. Afinal de contas, é o desejo da maioria das pessoas, como ter felicidade no lar, como construir um lar organizado, à semelhança do lar do patriarca Jó. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui nós temos um texto bem conhecido das Escrituras. O livro de Jó é conhecido, inclusive, por aqueles que não são crentes e traz para nós aqui verdades preciosíssimas acerca das direções do Senhor. E quando nós olhamos para a família de Jó, que era uma família feliz, era uma família próspera, era uma família bem organizada, porque havia ali um pai temente ao Senhor, nós podemos tirar aqui algumas lições valiosas para nós podermos também construir lares felizes. E a primeira lição que a gente consegue tirar aqui desse texto para as nossas vidas é a ideia de fugir de uma vida de aparências. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que Jó tinha prosperidade, Jó tinha uma família organizada e unida, os seus filhos também todos já organizados com as suas propriedades, cada um no seu lugar, faziam banquetes, comiam. Seria aquela família hoje capa de revista, vamos dizer assim, ou aquela foto bonita para colocar nas redes sociais. Jó era um homem muito próspero, era um homem rico, era um homem que tinha prosperidade não só material, mas também prosperidade espiritual. E isso fica claro para nós no decorrer de todo o texto. E nesse trecho, quando nós vemos, Jó não era alguém que se deixava levar pelas aparências, ou tentava construir as coisas apenas na aparência. Jó percebia que o pior inimigo que a gente tem, o mais perigoso inimigo da família, não são só o que vem de fora. A família de Jó foi atingida por várias coisas de fora, como diz a continuidade do texto, mas o inimigo mais terrível de qualquer lar, de qualquer família, sem dúvida, é o nosso próprio coração. Envolve o perigo de vivermos vidas de aparência. Então nós olhamos aí, eles se banqueteavam, comiam, mas o verso 5 vai dizer para nós que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E aqui diz para nós que Jó fazia isso continuamente. Então Jó não se deixava levar pelas aparências, pelos momentos alegres, pelos momentos à volta da mesa, pelas fotos animadas, vamos dizer assim. Não, Jó tinha plena consciência do mal que o pecado traz para as nossas vidas. Jó sabia disso, Jó percebia isso, Jó estava atento, ele não baixava a sua guarda. Ele não tentava fingir que sua família era perfeita. Ele não tentava transparecer uma imagem que não existia. Ele tinha plena consciência que, apesar de tudo aquilo que eles haviam conquistado, apesar de toda a estrutura e estabilidade, ele era dos homens mais ricos aqui nessa época e nessa região. Mas ele sabia, como alguém que conhecia e tinha intimidade com o Senhor, que as aparências enganam. E que, apesar de seus filhos estarem ali animados e pousando para foto, e comendo, bebendo, se divertindo, eles eram pecadores, assim como o próprio Jó.
Então isso mostra que quanto mais próximo de Deus é uma pessoa, mais consciente da realidade ela é. E é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente está na era das imagens, a gente está na era das redes sociais, a gente está na época em que as fotos têm filtros, maquiagens, em que as pessoas sempre colocam fotos das suas famílias felizes, e isso é muito bom. Família é uma coisa boa e, de fato, nós devemos proteger, incentivar, defender com todas as nossas forças aquilo que Deus criou, e é belíssimo, mas nós não podemos nos enganar e cairmos na armadilha de levar uma vida só de aparência. Quantos lares estão só na foto, né? Tá ali o sorriso na foto, mas a tristeza na vida. E é muito ruim isso. E são milhares de lares assim. E nós precisamos começar a pedir graça e sabedoria a Deus para fazermos como Jó e estarmos atentos, porque antes de termos aquela imagem bonita da família sorrindo, nós precisamos trabalhar os nossos pecados, nós precisamos trabalhar os nossos problemas, nós precisamos parar de colocar sujeira embaixo do tapete, nós precisamos parar de fingir, porque nós estamos em um mundo caótico, em crise, onde os princípios e valores da palavra têm sido cada vez mais atacados, inclusive da família, e como várias vezes já preguei e quero relembrar e vou insistir nessa tecla, o inimigo mais terrível que temos é, sem dúvida, o nosso próprio coração. Assim como o nosso coração é enganoso, como diz o profeta Jeremias, e é, sem dúvida, o nosso pior inimigo, assim também somos nós se nos deixarmos levar pela ilusão de construir uma família em cima apenas de aparências. Então, isso é muito comum nos nossos dias. As pessoas querem estar ali mostrando. Nós vimos agora cenas de crimes famosos nacionalmente, onde as fotos pareciam pessoas arrumadas, chiques, bonitas em locais e com a família, mas estava tudo destruído. E assim são muitos lares. Se a gente não trabalhar o fundamento, todo o resto vai desmoronar. Se a gente ficar acomodado com as aparências, tudo vai se destruir. Hoje se fala muito em marketing pessoal. Você já deve ter ouvido a palavra marketing para falar da propaganda, das coisas que nós vemos na TV, na internet, né, para que a gente compre ou deseje aqueles produtos. Mas existe o marketing pessoal, que é aquele que a gente faz para a gente mesmo se promover. E até pessoas que não são cristãs analisam essas tendências hoje. E geralmente tem muitas pessoas que imaginam que cuidar da família é simplesmente você tentar fazer de conta que está bem com a esposa, que está bem com os filhos, enquanto você está afundando, enquanto você está ali sem se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e tentando fingir. E vai chegar uma hora que cai, vai chegar uma hora que as máscaras não se sustentam, vai chegar uma hora que a verdade ela vai sair por algum lugar. Então é necessário construir um lar não nas aparências, mas com a raiz bem firme e bem forte. E Jó é um exemplo disso aqui nesse texto, porque Jó tinha consciência da situação e ele sempre colocava diante do Senhor. Jó sabe o quanto o pecado é terrível. Jó sabe que se não fosse a graça de Deus na sua vida, ele não tinha o que tinha e não vivia como ele viveu. Então ele continuamente, a palavra vai nos dizer aqui no verso 5, fazia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, preocupado pela possibilidade deles terem pecado, blasfemado contra Deus nos seus corações. Então, a primeira coisa que a gente precisa para construir um lar feliz é parar de viver de aparências. Antes de tirarmos a foto bonita, construirmos famílias verdadeiramente bonitas. E nesse mundo terrível que ataca a família, uma das coisas que as pessoas estão fazendo sempre é olhar para as nossas famílias. E nós, como cristãos, precisamos pensar, porque antes da gente argumentar o valor da família, nós precisamos dar valor à nossa própria família. Nós precisamos fortalecer os nossos lares. Nós precisamos encarar o pecado, buscar arrependimento, transformação, crescimento. Porque famílias que dão um bom testemunho, centradas no Senhor, que buscam viver a realidade da vida, baseados e firmados na graça, são famílias verdadeiramente organizadas e felizes. Então fuja de uma vida de aparências, resolva os problemas, lute contra os pecados, direcione a sua família. Não se iluda e não pense que valorizar a família é só colocar uma foto bonita lá da sua família, muitas vezes forçada. Não!
trate dos problemas, né? Vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vão dialogar, vão crescer juntos, orar, buscar o Senhor, porque não vai adiantar você ter álbuns muito bonitos, uma rede social recheada de fotos belíssimas, sem estar acompanhado de vidas verdadeiramente transformadas e um lar mais bem construído e fundamentado na palavra. Segundo ponto que a gente vê aqui da vida de Jó e da família de Jó, de como construir um lar feliz, é que para construir um lar feliz vai ser necessário trabalho e sacrifício. Tudo que é bom que Deus nos deu, e por causa do pecado isso aumentou mais ainda, vai dar trabalho e vai envolver sacrifício. Não tem como fugir disso. Então, perceba aí no verso 5 ainda, Jó levantava de madrugada. Jó estava preocupado com seus filhos. E nós vemos aqui pelo texto e pela maneira como é direcionado que Jó era aquele que encabeçava o negócio. Jó não era só aquele que falava, Jó era aquele que vivia. Jó era aquele que, enquanto a esposa e os filhos estavam ali despreocupados e distraídos, ele estava ligado naquilo que é mais importante. E isso vai envolver trabalho, porque vai envolver você gastar tempo com os filhos, vai envolver gastar tempo com a esposa, vai envolver lidar com tarefas que são cansativas, né? Vai ter que lidar com todo o dia a dia do lar e a rotina que envolve, ela é cansativa e dá muito trabalho, né? Criar filhos dá trabalho, né? Fortalecer, cuidar do casamento dá trabalho. Dois pecadores convivendo juntos dá trabalho e vai dar trabalho e envolve sacrifício. E aqui diz para nós, Jó levantava de madrugada, Jó levantava mais cedo do que todos para buscar o Senhor, colocar diante do Senhor e direcionar sua família. Está ali todo mundo distraído, mas Jó não. E então, olhando para Jó, a gente tem que aprender, não espere reconhecimento. Tem pessoas que ficam, ninguém dá valor ao meu trabalho, o que eu faço não interessa. Faça o que tem que ser feito e assuma a sua responsabilidade. Não espere facilidade, não vai ser fácil. Casamento não é fácil. Construir um lar organizado não é fácil. Lidar com as dificuldades, os desafios não vão ser fáceis, né? E não fique esperando pelos outros. A ideia é que cada um de nós busque na palavra a consciência dos seus papéis, homens, mulheres, filhos, e vivamos para Deus independente dos outros. Mas se a esposa e os filhos estão relaxados, você tem que começar. Né? E mesmo que muitas vezes não dê valor ao que você fala, mas eles vão começar a ver sua postura e seu exemplo, e aquilo mais cedo ou mais tarde vai constrangê-los. Vai dar muito trabalho. Vai ser bem difícil. Vão ter dias extremamente cansativos. Né? Vão ter dias extremamente desanimadores, em que você vai tentar resolver os problemas, conversar e eles vão continuar. Você vai exortar os filhos, você vai aconselhar e eles vão continuar muitas vezes no erro. Você vai orar muitos anos, talvez por alguns deles, e você vai ficar assim muitas vezes sobrecarregado. Mas isso vai fazer parte da batalha. Então é necessário que você se empenhe, que você se sacrifique, que você busque a glória de Deus, que você faça a sua parte, que você esteja diante do Senhor. Jó era um homem reto, íntegro, né? E ele está aqui labutando pela sua família, preocupado com aquilo que é principal, lutando por aquilo que é principal e direcionando. Jó é aquele que quando ele ia conversar com a esposa via nele o exemplo. Jó é aquele que quando ele ia exortar os filhos dele viam nele o exemplo. E o testemunho de Jó, não sei o que estou falando não, o próprio Deus vai falar bem de Jó aqui. Né? E vai repetir várias vezes ainda no decorrer do livro, que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, temente ao Senhor. E isso deve ser algo que a gente precisa pensar, faça a sua parte, não fique esperando pelos outros. Mas minha esposa não tem cumprido a parte dela, mas meu marido não tem cumprido a parte dele. Mas... Continue orando, continue perseverando, continue fazendo a sua parte e Deus, em sua infinita graça e bondade, te recompensará. Busque o Senhor em primeiro lugar, peça forças a Deus, se coloque diante de Deus, se desgaste diante de Deus, se doe para o seu lar, lute para organizar a sua casa, para estar mais atento aos filhos, às necessidades, às direções, para crescer como marido, para crescer como esposa, para crescer como filho. Talvez você seja o único crente no seu lar, e aí envolve mais responsabilidade ainda e mais desafios, mas ainda assim permaneça firme no Senhor, porque importa sempre mais temer a Deus do que os homens.
E o terceiro ponto que nós tiramos desse texto de Jó também para construir um lar feliz, o primeiro é fugir de uma vida de aparências, o segundo é trabalhar e se sacrificar, e o terceiro é temer a Deus. A gente vê no verso 1, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, essas são características que o próprio Deus vai falar de Jó. E isso marca a vida de Jó. E é por isso que quando a gente vê Jó sendo um homem que não vivia uma vida de aparências, mas tinha consciência da realidade, da miséria do pecado, da necessidade de estar diante do Senhor, de não se deixar levar pelas aparências ou construir um lar de maneira muito falsa, é porque ele temia Deus antes de tudo. Né? No verso 5 a gente vê a preocupação dele com os filhos, levantava de madrugada, chamava já os seus filhos e os santificava. Aqui é na época dos patriarcas ainda, não tinha ainda a lei de Moisés, então o homem tinha essa função como um sacerdote ali do lar, e é ele quem encabeçava, era ele quem se preocupava, era ele quem se desgastava, ele estava sempre à frente ali buscando a glória de Deus no seu lar. Ele se levantava, oferecia sacrifícios, era um costume antigo, e pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Ele tinha preocupação com a sua família, com seus filhos, com a vida espiritual deles. Você tem hoje pais correndo atrás sei lá, um bom curso, de uma situação de segurança financeira, de estudar, de crescer profissionalmente, mas infelizmente temos visto cada vez mais, inclusive dentro das igrejas, pais mais preocupados com a vida financeira e educacional dos seus filhos do que com a vida espiritual. E isso tem sido um fracasso para muitos, porque o que tem de pai chorando, mesmo depois que os filhos atingem altos graus de especialização, empregos bons, mas as vidas estão afundadas no pecado. E é muito triste, porque é um sucesso que não se sustenta, é um sucesso que na verdade é um fracasso. Porque quando a gente fracassa diante de Deus, nada mais na vida faz sentido. Todo o resto é ladeira abaixo. Então, sem temer a Deus, o que é temer a Deus? É ter uma vida piedosa, é ter Deus em primeiro lugar, é valorizar aquilo que Deus valoriza, é viver uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de integridade. Né? Jó era alguém que tinha uma conduta, não é que ele era impecável, sem falhas, ele era pecador também, como eu e você, mas ele temia o Senhor, ele buscava o Senhor diariamente, ele crescia no Senhor. Vai dizer também que ele era reto, ou seja, ele alinhava a sua vida ao padrão de Deus. O padrão de Jó era aquilo que Deus direcionava ele, era a comunhão dele com Deus, era temente a Deus. E tudo isso vai levar Jó aqui a essa outra questão que descreve ele, se desviava do mal. Jó era aquele que estava ligado em tudo. Jó era aquele que fugia de uma vida de aparência. Jó era aquele que fugia de se sustentar em si mesmo. Jó era aquele que fugia de confiar nele mesmo, no seu próprio coração. Jó era aquele que fugia das coisas que podiam afastá-lo de Deus e destruir sua família. Então Jó é um homem que a gente vê temendo a Deus, buscando a Deus, crescendo em Deus, amando a Deus, espelhando e refletindo isso no seu lar. E é interessante que aqui fala de sacrifício, né? E claro, o herói aqui não é Jó, mas é o Deus de Jó. É Deus na vida de Jó que faz toda a diferença, não Jó na vida de Deus. Assim como Deus na nossa vida é quem faz toda a diferença. Jó só foi quem foi por causa de Deus. Quem sustentava Deus era Jó. Quem dava essa graça de Jó permanecer reto, íntegro, temente, se desviando do mal, era Deus. E aqui mostra que ele fazia sacrifício, ou seja, um animal era sacrificado no lugar dos seus filhos ali. Havia uma substituição ali. E os sacrifícios na Bíblia, no Antigo Testamento, apontam sempre para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Hoje nós não sacrificamos animais mais pelos pecados dos nossos filhos e da nossa família, porque o nosso sumo sacerdote já fez o sacrifício perfeito. Então hoje o que nós temos que fazer é viver para a glória de Deus e colocar nossa família no altar, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Jesus é nosso alvo a ser alcançado. Jesus é nosso padrão maior. Jesus é nosso exemplo máximo de ser humano. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, que pode nos transformar, nos fortalecer, nos capacitar a termos lares verdadeiramente felizes. Por isso, coloque a sua vida constantemente no altar do Senhor. Coloque a sua família constantemente no altar do Senhor.
né? Confie no Senhor, espere no Senhor, viva para o Senhor e então aí você vai ter a possibilidade de ter um lar feliz. Que Deus abençoe a sua vida.